Fala galera, mais um vídeo de palpites aqui no canal. Hoje tô aqui em Salvador. Eu ia gravar esse vídeo lá no Pelourinho ou no elevador Lacerda e acabei caminhando pra lá e pra cá e voltei pro hotel e esqueci de gravar o vídeo. Então vai da janela do hotel aqui mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui a igreja de São Francisco ali no Pelourinho. Então tem um pedacinho no Pelourinho aí no vídeo que era pra ser lá a gravação, mas eu esqueci. Então vamos de palpites, galera. Palpites aí, sem clubismo nesse vídeo, né? Vou falar o que eu realmente acho que vai acontecer em cada um dos jogos. E talvez eu fale se eu torço pra alguém ou não, mas agora não me interessa muito a Série A, né? Porque meu time tá lá na Série B esse ano, infelizmente. Então vamos pros palpites aí, sem enrolação. Também tá um pouco difícil agora porque eu vou fazer no celular, né? Normalmente eu faço com o computador na minha frente, daí fica mais fácil. Mas vamos lá. Primeiro jogo, Corinthians e Sport, na Neoquímica Arena. Corinthians perdeu o último jogo de 2-0 pro Fluminense em casa. E o Sport, no último jogo, perdeu também em casa pro Red Bull Bragantino. Esse jogo aí eu acho que dá Corinthians, né? Vou chutar 2-0 pro Corinthians em cima do Sport. Tanto faz pra mim, né? Não quero saber da primeira divisão esse ano aí. Não torço pra ninguém. Próximo jogo é Vasco e Flamengo, clássico lá do Rio de Janeiro, né? O Vasco perdeu pro Ceará o jogo lá no Castelão, 2-1 pro Ceará. E o Flamengo ganhou de 6-0 do Juventude no Maracanã. Então o Flamengo embalado, o Vasco perdeu o último jogo aí, né? Eu acho que Flamengo e Vasco é clássico. Eu vou chutar um empate nesse jogo aí. Apesar que não é em São Januário, né? No Maracanã. Acho que vou chutar Flamengo mesmo. Vou chutar 2-1 pro Flamengo em cima do Vasco por ser no Maracanã. Se fosse em São Januário, eu ia chutar um empate. Mas é no Maracanã, eu vou chutar Flamengo aí, que o Flamengo tá embalado, né? Grêmio, outro clássico aí. Eu acho que, na minha opinião, é o maior clássico do Brasil. Grenal. Grêmio Internacional na Arena do Grêmio. Eu fui visitar a Arena do Grêmio, galera. Para quem gosta de ver os estádios, tem um vídeo aqui em cima, lá na Arena do Grêmio. E também tem um vídeo no Beira-Rio, muito bem recebido lá na Arena do Grêmio, principalmente. E do Inter lá também, um tour bem legal lá. Gostei de ambos os tours, né? E só não gostei lá do Atlético Mineiro, que não deixou entrar aí, que eu vou falar o resto do ano inteiro aqui. Mas nesses dois times aí, tudo certo, bem legal. Os vídeos estão aqui em cima. Vamos lá então, Grenal. O Grêmio, o último jogo aí foi bem mal, hein? O Grêmio perdeu de 4-1 pro Mirassol, lá em Mirassol. 4-1, goleada, resultado meio inesperado aí, né? E o Inter também perdeu, mas perdeu pro Palmeiras, né? Palmeiras é uma das potências aí do futebol brasileiro. É um resultado, digamos assim, normal, né? Mas agora 4-1 pro Mirassol foi meio surpresa aí, digamos assim. Grêmio e Inter na Arena do Grêmio, né? Importante, a Arena do Grêmio. Eu vou chutar um empate nesse jogo aí. Vou chutar um empate aí, vou chutar 1-1. Ficar em cima do muro aí, 1-1. Grêmio e Inter. Não vou falar para que eu vou torcer. Vamos pro próximo jogo aí. Juventude e Mirassol. Um goleou e o outro foi goleado, né? Juventude acho que tomou a maior goleada do campeonato até agora, 6-0 pro Flamengo. E o Mirassol ganhou de 4-1 do próprio Grêmio ali, né? Mas é lá no Alfredo Jaconi. No Alfredo Jaconi o Juventude é bem forte. 11 horas da manhã. Eu acho que vou chutar no empate esse jogo aí. Vou chutar 1-1 Juventude e Mirassol aí no Alfredo Jaconi. 1-1 meu palpite. São Paulo e Santos de Neymar, que já se machucou. Jogou 5 minutos lá no... Acho que desde que ele chegou ele jogou 10 minutos, né? Mas se machucou. Então não vai mais jogar no Santos aí. Coitado do Santos que trouxe o cara, né? Fazer o quê? São Paulo e Santos. Clássico também, né? Clássico paulista. Clássico de São Paulo. Eu acho que São Paulo e Santos, vamos ver quem que deu os últimos jogos ali. O São Paulo empatou de 2-2 com o Botafogo no Engenhão e o Santos ganhou do Atlético Mineiro. Torci pro Santos, porque o Atlético Mineiro não deixou entrar na Vila Belmiro. Então,
Eu vou chutar 1 a 0 pro São Paulo nesse jogo aí. 1 a 0 pro São Paulo nesse jogo no Morumbi. Agora, Atlético Mineiro e Botafogo lá no Mineirão. Mineirão eu visitei, fui muito bem recebido, aí guia bem legal, tem vídeo aqui em cima, mas na Arena do Galo aí não deixaram entrar. Então vou torcer pro Botafogo ganhar aí do Atlético Mineiro, né? E eu acho que vai ganhar mesmo, chutar 1 a 0. Não, apesar que o Botafogo tá meio ruim das pernas esse começo de ano aí, não tá aquele time do ano passado não, hein? Eu acho que vou mudar meu palpite. Vou chutar um empate, 1 a 1, Atlético Mineiro e Botafogo no Mineirão. Fluminense e Vitória. Fluminense e Vitória no Maracanã. Fluminense e Vitória no Maracanã. O Fluminense ganhou o último jogo, né? Ganhou do Corinthians, 2 a 0 em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. E o Vitória também ganhou no Barradão. Falar em Barradão, tô tentando visitar o Barradão aqui, mas não consigo ligar lá, não consigo informação se tem o tour ou não. Eu não sei se vou conseguir visitar o Barradão aí. E a Fonte Nova também tô querendo visitar, mas estão bem no feriado aqui, 4 dias de feriado, ninguém atende telefone, não sei se tem tour ou não. E depois do feriado ainda tem um jogo do Bahia, então não vai ter tour no dia do jogo, só falta não conseguir visitar a Fonte Nova nem o Barradão. Mas voltando lá ao jogo, Fluminense e Vitória no Maracanã, eu acho que vai dar Fluminense aí, vou chutar 1 a 0 pro Fluminense em cima do Vitória, mas vou torcer pro Vitória. No Castelão, Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza e Palmeiras, o Fortaleza perdeu pro próprio Vitória, né, 2 a 1, e o Palmeiras ganhou do Inter, né, lá no Beira-Rio, 1 a 0. Eu acho que dá Castelão, eu acho que vai dar um empate aí. Botar fé que vai dar um empate, 1 a 1, Fortaleza e Palmeiras. Vou torcer pro Fortaleza nesse jogo aí. Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Os dois ganharam o último jogo. O Red Bull Bragantino ganhou do Sport e o Cruzeiro ganhou de 3 a 0 do Bahia. Aí a gente tá andando na rua aí, eu tava andando uma hora ali, o cara, tem camisa do Cruzeiro pra vender aí? Tirando sarro do cara que era o torcedor do Bahia na loja, né? O cara, cara, já tô chateado, eles vão tirar uma com a minha cara. Velho, né? Bem legal. Então, o Cruzeiro teve uma excelente vitória. Esse jogo no Abid Shedid. Eu acho que dá Cruzeiro ainda. Vou chutar 1 a 0 pro Cruzeiro em cima do Bragantino, lá no estádio do Bragantino. E o último jogo, Bahia, né? Bahia aí que eu acabei de falar que perdeu de 3 a 0 pro Cruzeiro contra o Ceará, que ganhou de 2 a 1 do Vasco. Na Fonte Nova, né? Então eu acho que vai dar Bahia. Vou chutar 1 a 0 pro Bahia em cima do Ceará. E assim finalizamos essa rodada aí, a 5ª rodada do Brasileirão. Vamos ver o que eu acertei e o que eu errei na última rodada aí da 4ª rodada então do Brasileirão. Acertei lá, falei que o Ceará ia ganhar do Vasco, falei 1 a 0, deu 2 a 1, acertei parcialmente. Falei que ia empatar Botafogo e São Paulo, empatou, mas eu falei 1 a 1 e deu 2 a 2, acertei parcialmente. Aí falei que o Grêmio ia ganhar de 1 a 0 do Mirassol, acertei o 1 do Grêmio, mas errei os 4 do Mirassol. Então foi 4 a 1 pro Mirassol em cima do Grêmio. Sport e Bragantino, falei que ia dar 1 a 1, Bragantino ganhou de 1 a 0, errei. Corinthians e Fluminense, falei que o Corinthians ia ganhar de 1 a 0, mas perdeu de 2 a 0, errei. O Inter e Palmeiras, falei que o Inter ia ganhar de 2 a 1 do Palmeiras, acertei 1 do Palmeiras, mas errei os 2 do Inter, que o Inter não fez, então errei, deu 1 a 0 pro Palmeiras, né? Flamengo e Juventude, falei que o Flamengo ia ganhar de 2 a 0 do Juventude, mas meteu 6, uma goleadona aí no Juventude, 6 a 0 o Flamengo, errei, não, acertei parcialmente, né? Acertei a vitória, mas errei o placar. Falei que o Santos ia empatar com o Atlético Mineiro de 1 a 1 e o Santos ganhou de 2 a 0, errei. Vitória e Fortaleza, falei que o Vitória ia ganhar do Fortaleza de 1 a 0, mas ganhou de 2 a 1, acertei parcialmente. E falei que ia dar um empate entre Cruzeiro e Bahia e deu 3 a 0 pro Cruzeiro, então errei. Então é isso, galera, mais um vídeo aqui no canal. Desculpem o cenário, logo voltamos ao normal ou gravamos num lugar mais legal, eu não vou esquecer. Então até o próximo vídeo, galera. Se inscreva aí no canal para dar aquela força e assista aí também os vídeos aí nos estádios aí para dar uma força pro canal, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.